Olá, gente. Vamos começar oficialmente aqui o nosso terceiro encontro. Hoje é 21 de janeiro de 2021. 21 de 2021. E hoje é o terceiro encontro, né, do curso Cinema Pernambucano do Silêncio a Bacurau, do Silencioso a Bacurau, né? E a gente precisa registrar que o curso acontece pelo incentivo da Lei Aldir Blanc, Pernambuco, com a Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco. Bom, na semana passada, né, e eu espero que todos tenham passado bem da semana passada para cá, desejo fortemente isso. Mas na semana passada, no último encontro, a gente acabou não concluindo o conteúdo, né, que era falar de todos os 13 filmes de enredo produzidos no período silencioso em Pernambuco, dentro do chamado Ciclo do Recife. Daí que, boa noite, João. Daí que eu vou retomar aqui do ponto onde a gente parou, né? E chamar a atenção para essa cartela que vocês já conhecem, na qual está registrada aí os 6 filmes de enredo produzido pela Aurora Filmes, que foi a principal fábrica de filmes, como eles chamavam, né? A principal produtora do cinema do período silencioso no Recife. E eu tinha comentado semana passada que o Retribuição, que foi o primeiro filme deles, levou 20 meses para ser concluído. Começou ali em 1923 e foi lançado em 1925, com muitas ressalvas, muitas críticas, mas também muitos elogios, né, pela atitude audaciosa, né? E eu comentei que nesse mesmo ano de 1925, né, que foi lançado Retribuição, a Aurora lançou mais um, dois, três, quatro filmes, né, no período de um ano. Então, essa data, né, esse ano específico de 1925 foi de extrema é, ebulição, de extrema agitação, digamos assim, cinematográfica no Recife, o que naturalmente acabou estimulando a abertura de outras produtoras. Eu acho que eu tinha mostrado esse slide para vocês também, né? E aí a Luciana Corrêa de Araújo, né, na dissertação de mestrado dela, ela conta que entre 25 e 26 surgiram todas essas produtoras aqui na cidade do Recife, a Planeta Filmes, que realizou o filme Filho Sem Mãe, a Veneza Filmes, que só fez um produto, que foi A Pega do Boi, um natural, um filme de cavação, né, por encomenda, a Olinda Filme, a Vera Cruz Filme, a Reclame Filme, que pelo título vocês já desconfiam que era uma produtora específica e dedicada a fazer filmes publicitários, assim, enfim, dentro de um desenho de uma ideia de publicidade daquele período, e a Norte Filme também, que fez apenas filmes naturais. A Planeta Filme, a Veneza Filme, a Olinda Filme, essas três produtoras, elas surgiram a partir de dissidentes da Aurora Filme, a partir de figuras que trabalharam no primeiro filme da Aurora, que foi Retribuição, né? E por motivos particulares, alguns motivos, incluindo aí desentendimentos, eles saíram da Aurora e criaram sua própria produtora, mas nenhuma delas evoluiu. Algumas, inclusive, só realizaram um produto. E tá chegando gente aqui, Bárbara. E pela pesquisa da Luciana Corrêa de Araújo, também em 1925 foram anunciados, né, pela imprensa essas outras três produtoras que estão em azul aí, a Vitória Filme, a Maria Filme e a Guarani Filme, mas não há registro de nenhum trabalho produzido por essas fábricas, como eles chamavam, né? De 26, 27 para adiante, ainda surgiram a Goiânia Filme, numa cidade
interiorana do estado, a Liberdade Filme, Espia Filme, Bandeira e Companhia, a Iate Filme, que chegou a anunciar esses dois projetos, Odisseia de uma Vida e Audácia do Filme, mas não concluiu, não realizou efetivamente. Teve uma sugestão de criação de uma nova Aurora Filme em 1933, que também não foi adiante. E o assunto principal de hoje, né, está focado sobre a Meridional Filme, que é uma produtora que originalmente surgiu na Bahia. Eu não sei se o João Carlos está aí, e depois veio para o Recife. A gente vai falar muito sobre isso um pouco mais adiante. Só que na aula, algo que eu queria ter trazido na aula anterior e eu não consegui, era essa figura aqui, chamada Joaquim Matos, esse senhor aí, seríssimo aí na foto da direita, ele era o proprietário dessa sala na foto registrada, que está registrada nessa foto aí no centro, o Cine Royal, que foi a segunda sala de cinema aberta, né, com endereço fixo no Recife. A primeira foi o Cine Patê, né, e o Joaquim Matos, ele era conhecido, né, como o grande amigo do cinema pernambucano naquela década. Essa foto, por exemplo, eu não sei se vocês conseguem enxergar bem, é uma foto bastante, que já circulou bastante, é a foto mais famosa do Royal naquele momento, que é o dia da estreia do Aitaré da Praia. E assim, os registros, né, na imprensa e nas pesquisas apontam a alegria, a felicidade e a empolgação, né, e a devoção que o Joaquim Matos prestava para trabalhar o lançamento de um filme pernambucano. Ele realmente tinha orgulho desses produtos que eram feitos aqui, e ele fazia uma decoração particular aí no Cine Royal quando tinha uma estreia de um novo produto pernambucano. Então, até o final, né, até o final do período silencioso, quando começou a perder a força em função da chegada do cinema sonoro no Recife, esse era o grande endereço de exibição dos filmes pernambucanos. Eles primeiro exibiam aí, exceto alguns naturais que passavam também no Cine Moderno, né? Mas o principal endereço era o Cine Royal. Eu estou trazendo isso para vocês, gente, porque eu acho que a Ana Paula perguntou na aula anterior, no encontro anterior, sobre a distribuição desses filmes, né? Como acontecia, né? E eu respondi, salvo engano, que era uma distribuição absolutamente dependente, né, e vinculada ao produtor, às produtoras, que levavam os filmes e tentavam negociar uma semana, em cartaz pelo menos, com os exibidores. Talvez vocês lembrem do encontro anterior o que eu falei sobre o impacto da inauguração de uma usina hidrelétrica no Rio de Janeiro em 1911, e como essa oferta de boa qualidade de energia elétrica na cidade, na capital federal, em 1911, estimulou a entrada, a vinda, né, de distribuidores, de companhias americanas, né, de cinema, no Rio de Janeiro. Eu também falei no encontro anterior que no Recife, esse fornecimento de energia elétrica publicamente e para as residências, ela começou a ser uma realidade aqui em 1913. Logicamente, o efeito foi o mesmo daquele no Rio de Janeiro. O efeito foi de que, já havia surgido o Cine Pathé e o Cine Royal, e outras salas de cinema começaram a aparecer em função disso. Salas de cinema com endereço fixo. Essa proliferação de salas de cinema na cidade, em comunhão com aquilo que a gente comentou sobre o Recife se movimentar para se apresentar como uma cidade moderna, urbana, interessante e atraente, né? A abertura dessas salas contempla também essa ideia, né? E isso se torna uma realidade, e as
empresas, as companhias norte-americanas de cinema começam a olhar para o Recife com muito interesse, né? E, por exemplo, aqui tem um anúncio de 1926 com as novas instalações da Fox, no Recife, né? Enfim, esse aqui, um andar desse prédio era dedicado à Fox, ou mais de um andar, na verdade. E desde então, já a partir dali, começa uma predominância, uma hegemonia da presença do cinema norte-americano nas salas no Recife, né? Como eu tinha dito, eu até escrevi aqui algumas salas que surgiram nessa década, né? O Patê, o Royal, o Helvética, o Cine Glória, o Encruzilhada. Com detalhe, gente, que essas salas, elas funcionavam muito, muito bem no modo de operação, no modo de exibição de filmes silenciosos. Eram salas muito simples, né? E a chegada do cinema sonoro na cidade, ela impactou diretamente muitas dessas salas que precisaram fechar em função dessa, dessa novidade tecnológica, né? Que, logicamente, toda novidade tecnológica custa bastante caro, bastante dinheiro. Então, assim, eu trouxe esse cenário aqui para vocês, apenas para contextualizar que era muito frágil o circuito exibidor do cinema silencioso, né, do cinema de enredo silencioso do Recife, e essa figura do Joaquim Matos era talvez era certamente a principal personagem nesse contexto de disponibilizar os filmes feitos no Recife para a população na época. É lógico que os filmes ficavam pouquíssimo tempo em cartaz, uma semana em média, né, mas depois eles iam para cinemas no interior do estado e também para alguns cinemas nas regiões, nos estados próximos a Pernambuco. Mas, na entrevista que eu acho que eu compartilhei já com vocês, dada pelo J. Soares ao Celso Marconi para o MISP, em 1974, o Ari Severo ele já conta que o Joaquim Matos vivia brigando com esses distribuidores estrangeiros, a Fox, a Universal não, gente, a Universal veio depois, né? A Fox e a Paramount já vivia brigando com eles porque ele queria permanecer as produções pernambucanas por mais tempo, mas as distribuidoras, as companhias estrangeiras faziam pressão para ele colocar um novo filme norte-americano em cartaz, né? Ou era isso, ou ele perderia dinheiro, enfim, ele precisava render o negócio dele. Então, dito isso, eu queria falar rapidamente aqui, comentar rapidamente dos outros longas-metragens ou médias-metragens de enredo, não feitos pela Aurora em 1920, na década de 20, né? Feito por essas outras produtoras que eu apontei, e falar rapidamente deles para depois fazer um contexto final sobre o que é que significou essa produção de 13 filmes de enredo silenciosos dentro do ciclo do Recife. Então, bom, O Filho Sem Mãe, também lançado em 1925, foi dirigido pelo Tancredo Seabra, tá? E, enfim, o Tancredo foi um dos produtores, atores do primeiro filme da Aurora, do Retribuição, né? E entendeu que poderia fazer suas próprias produções e abriu a Planeta Filme. Produziram, realizaram e lançaram O Filho Sem Mãe, que não tem registro desse filme. Esse filme se perdeu, né? Não há não há nenhuma cópia disponível, enfim, desse filme. E as informações que existem
apontam para Filho Sem Mãe como um trabalho extremamente confuso. O enredo fala de um rapaz que salva uma moça de um afogamento, e a história ela vai e vem em muitos flashbacks que acabam não se amarrando muito bem, né? E aí a gente conhece histórias violentas que, inclusive, registra a presença de cangaceiros, né? Inclusive, esse filme é considerado um marco na historiografia do cinema brasileiro, porque é o primeiro que apresenta uma figura de um cangaceiro. Então, o filme segue todo contado por flashbacks, com as perspectivas de cada um dos personagens principais da trama. Acontece que, falando assim, soa bastante sofisticado, e de fato poderia ser, mas eu não conheço nenhum registro que seja elogioso a essa estrutura, porque o que dizem é que, no final das contas, essa confusão de idas e vindas no tempo não foi muito... não era fluida e confundia todo mundo. De qualquer forma, quando o filme foi lançado, ele teve um grande bafafá na mídia do momento, inclusive porque o governador confirmou a presença, né, na sessão de estreia. Essa era sei lá, uma honraria que, por exemplo, nenhum dos filmes da Aurora conquistou, né? Ter um governador na sessão de estreia de seu filme. O História de uma Alma, junto com a filha do advogado, ele foi feito pela produtora Veracruz Filme, dirigido pelo Eustorgio Vanderlei, né? E as informações também não temos cópia do filme, e as informações é que registradas, né, apuradas pelos pesquisadores, é que, junto com a filha do advogado, né, do J. Soares, História de uma Alma foi o filme mais bem produzido do ponto de vista de recursos financeiros, né? Era um filme que apostava muito na cenografia e no figurino, porque essa é uma história baseada nos manuscritos autobiográficos da Santa Teresinha, uma freira carmelita na França, né, que virou santa no século XIX, e os registros é que História de uma Alma, o filme, ele conseguiu traduzir muito bem a ambiência do século XIX, né, para contar a vida e os milagres realizados pela protagonista, pela personagem, a Santa Teresinha de Lisieux, na França. A estrela que liderava, a estrela do filme era a Noemi Gomes Matos, né? Mas, infelizmente, aí vocês veem uma imagem, né? Existem imagens de divulgação do filme, né? E aí vocês, no slide, vocês veem uma imagem exatamente do filme, uma foto de divulgação que saiu na revista Cinearte, em 26, com a protagonista sendo tentada pelo capeta aí. Enfim. Bom, Sangue de Irmão foi um filme de encomenda, dirigido pelo J. Soares. Enfim, uma figura proeminente da cidade de Goiânia, no interior do estado. Ele tinha uma empolgação muito grande pelo cinema, e ele chegou a J. Soares e encomendou um filme de ação para o J. Soares, que deveria ser rodado lá em Goiânia, né, com todo o apoio dessa personalidade aí da cidade, né? E aí o J. Soares escreveu um roteiro muito rapidamente, né, e ele diz que ele colocou todas as possibilidades de ação que ele conseguia imaginar na época, lógico, se espelhando naquilo que chegava nas salas de cinema do Recife, e o que chegava grossamente era os filmes norte-americanos, né? Então, o enredo conta a história de um proprietário de uma fazenda que é extremamente violento, e ele
Tem um trecho que ele espanca um velho que tem um problema de locomoção, né, e esse velho era um colono, sei lá, ele morava nas terras desse fazendeiro e devia dinheiro. Além de, enfim, além de maltratar esse velho, né, ele também rapta a filha desse indivíduo, uma menina de 8 anos, e aí tem uma história de vingança que os outros moradores das terras do fazendeiro vão em ajuda para resgatar a menina sequestrada e maltratam aí o fazendeiro. E tem uma cena que é bastante comentada sobre esse filme, que também a gente não tem registro para assistir, não tem mais filme para conferir, que é um espancamento, né, sobre esse fazendeiro, quando esses homens amarram o fazendeiro num cajueiro e espancam a pessoa até a morte. Ou seja, o filme é muito hardcore para a época, mas era exatamente para isso que o J. Soares tinha sido contratado. O Reveses, do Chagas Ribeiro, né, e o Chagas Ribeiro, pela Olinda Filme, ele já tinha feito o Natural Grandezas do Recife, né? Ele faz uma história que tem um contexto sobrenatural, digamos assim, né? Religioso, sobrenatural, a partir, mais uma vez, de um contexto de paixão proibida. A gente, a trama acontece numa fazenda, né? Esse fazendeiro, mais uma vez, é colocado como um homem muito mau, violento, e ele tem um filho que mora no Recife, e esse filho volta para a fazenda e ele tem interesse em uma das moradoras da região, pobre, filha de um vaqueiro, só que essa filha do vaqueiro é apaixonada por um outro personagem também pobre, morador da região. O que acontece é que o filho do fazendeiro mata o pretendente da moça, né? E, e a moça começa a sofrer duramente, assim, né? Pela morte daquele que seria o futuro marido dela. Ela passa a rezar constantemente sobre a cova lá do falecido, né? E ela fica doente e morre. E aí o Reveses, né? Que a gente pode ver por inteiro, esse filme foi preservado e depois restaurado pela Cinemateca Brasileira, né? A gente pode ver por uma fusão de imagens, quando a heroína morre lá, ambos subindo para o céu, né? Por uma trucagem de fusão de imagens. E isso é muito interessante. Essa trucagem já foi muito bem resolvida na Filha do Advogado, em algumas sequências. É, e, mas, no caso de Revés, ela me parece que, do ponto de vista dramatúrgico, ela tem uma força muito, muito grande. Muito maior, inclusive, que na Filha do Advogado. Enfim, o final é infeliz, né? E a gente ainda tem notícia também, antes do filme acabar, né, do filho do fazendeiro, que ele acaba pobre, mendigando, né? E o filme tem um final muito, muito triste. Enfim, aí a gente chega aos dois últimos filmes de enredo, né, do período silencioso do Recife, que é o Dança, Amor e Ventura, dirigido pelo Ari Severo, para a Liberdade Filmes. A Liberdade Filmes é aquela produtora que o Gentil Ruiz, né, procurou Ari Severo assim que ambos deixaram a Aurora. O Gentil Ruiz ainda foi para o Rio de Janeiro, depois voltou. E eles
eles fazem esse filme chamado Dança, Amor e Ventura, né, que, estrelado, mais uma vez, pelo Ari Severo e pela Almeri Esteves, o casal é sensação do ciclo do Recife, né, conforme Aitaré da Praia, e é uma história sobre ciganos, um bando de ciganos, um grupo de ciganos, né, que está, digamos, acampando no Recife, parados no Recife, e a gente sabe que, a gente, espectador, sabe, esse filme é bastante sofisticado nessa construção. A gente, espectador, sabe que duas das figuras principais desse grupo, né, o personagem de Aitaré, desculpa, gente, o personagem de Ari Severo e o personagem da Almeri Esteves, eles são de origem burguesa, da alta sociedade recifense, né? Mas eles não sabem disso, né? E porque eles foram largados quando crianças e foram, digamos, adotados por esse grupo de ciganos, né? E aí acontece de um artista plástico perambulando pelo centro do Recife ver a personagem da Almeri Esteves, se encantar por ela e pedir para que ela pose para que ele faça uma pintura a partir da imagem dela, né? Ela permite isso. Posteriormente tem uma exposição com os quadros desse artista plástico, né? E aí na exposição, não sei se a mãe ou uma parente dessa moça que havia sido perdida por muitos anos, né, da família, ela reconhece a moça, e aí a gente tem essa resolução da história, né, trazendo a informação também de que o personagem do Ari Severo, ele também pertencia a uma família burguesa, e aí finalmente os dois acabam se acertando e ficando juntos no final. Enfim, é um final feliz, como a maioria dos filmes, não todos, né? E no cenário da vida, gente, esse filme, na verdade eu falei que o Ventura era um dos últimos filmes, mas o Cenário da Vida e o Destino das Rosas, né, são os dois últimos filmes. No Cenário da Vida, do Luiz Maranhão e do Jota Soares, também pela Liberdade Filmes, é um dos filmes mais, mais trabalhados, digamos assim, em sua encenação, né? O Jota Soares, ele foi, na verdade, convidado a participar no Cenário da Vida, e a essa altura, em 1930, o Jota Soares estava se retirando do cinema, a contragosto, mas estava se retirando, e ele foi convidado pelo Luiz Maranhão para dirigir especificamente uma cena que é ambientada num cabaré recifense, numa boate, tal qual existe uma cena na Filha do Advogado, né? Então, no enredo, a gente tem, mais uma vez, a filha de um industrial abastado, no Recife, e a gente tem um jovem, também da alta sociedade, e esse casal jovem se ama, né? Mas esse rapaz tem um rival que tem interesse na, 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 na filha do industrial, né? E numa dessas noitadas, né, o Recife sendo apresentado como uma cidade com uma noite sofisticada e agitada, numa dessas noitadas acontece uma briga entre o mocinho e o vilão, que tem interesse na moça também, né? E o mocinho é acusado de um crime que ele não cometeu. Ele vai preso, é enviado para Fernando de Noronha, enfim, para onde os presos eram enviados. Ele consegue fugir, ele se vinga da pessoa que tinha acusado ele injustamente e casa com a mocinha. Então esse é a trama de No Cenário da Vida. Eu vou
Eu vou falar um pouco mais sobre No Cenário da Vida em função dessa, digamos, desse respaldo que ele tem de ter sido um dos filmes mais bem encenados naquele período. Mas antes eu quero falar de O Destino das Rosas, tá? Dirigido pelo Ari Severo. A gente tem no Destino das Rosas, mais uma vez, a grande estrela do cinema do ciclo do Recife, a Almeri Esteves, dirigido pelo marido Ari Severo, né? E o galã é um outro ator vinculado ao teatro na época, que é o Dustin Maciel. Sobre a história, o a Almeri, filha de um fazendeiro, desculpa, filha de uma família pobre que rural, que mora no ambiente rural. Ela se apaixona pelo filho do fazendeiro da grande fazenda da região, né? Esse jovem, ele é estudante, mora no Recife, mas ele volta para lá e nesse retorno à fazenda, a personagem da Almeri, ela descobre que esse rapaz não tem o menor interesse por ela. Ela começa a sofrer de amores, de desencanto, ela adoece fortemente e ela tem um admirador que é uma pessoa que também tem um problema de locomoção, uma limitação de locomoção, né? E essa pessoa, o personagem chama Carrapicho, ela, o Carrapiche, enfim, ela, ela vai, digamos, vingar a, dentro da lógica, né, daquele período, ela vai vingar a, a, a doença e o sofrimento da personagem, matando esse estudante que mora no Recife, né, que não correspondeu ao amor da jovem lá no interior, na fazenda. Então, assim, eu vou pedir para vocês verem um trecho de um filme, né, que faz uma comparação entre a encenação do, do cabaré, da boate noturna do Recife em A Filha do Advogado, né, e a sequência filmada para No Cenário da Vida, por J. Soares. Esse, esse trecho que eu vou pedir para vocês verem, né, ele está num curta, que foi um trabalho de conclusão de curso do Nelson Sampaio Júnior, né, que escreveu a biografia do Ari Severo. No filme, ele entrevista na verdade, no filme tem uma fala do professor Paulo Cunha, e as duas sequências filmadas, né, na boate recifense, elas estão colocadas lado a lado e cobertas pelo comentário do professor Paulo Cunha. Melhor do que eu falar é vocês assistirem esse trecho do filme, e o nome do filme chama-se A Última Diva. Na verdade, A Última Diva é ele se refere a Mazil Jurema, que foi a protagonista No Cenário da Vida. No Cenário da Vida teve a Mazil Jurema e o Cláudio Celso como casal principal, né? Inclusive um casal que também viria a se tornar um casal na vida real, como se tornou o Ari Severo e a Almeri Esteves. Deixa eu colocar aqui. Eu estou falando enlouquecidamente, gente, aqui, e não abri para vocês comentarem caso queiram. Mas deixa eu passar esse trecho aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colar o link aqui no chat e vocês vão direto para o trecho a partir de 5 minutos e 26 segundos, ok? Eu vou escrever aqui.
Gente, conseguiram ver? Sérgio está oferecendo aqui para apresentar. Vamos deixar, vamos deixar para uma próxima aí, Sérgio. Eu vou querer sim a sua ajuda. Então, ouviram o professor Paulo Cunha? Não sei se vocês têm algo a comentar antes de eu fechar sobre os filmes de enredo do ciclo do Recife. Eu queria que vocês, eu espero que vocês tenham visto até o comentário sobre a Lélia Verbena, né, que era dançarina, que, enfim, encena aquela coreografia absolutamente audaciosa e com teor erótico muito forte para 1930, para uma cidade como Recife, né, que apesar de se vender como bastante moderna pelos filmes, né, ela era uma cidade ainda bastante conservadora. A Duda está falando aqui. Não, na verdade não, Duda, porque veja só, deixa eu voltar aqui deixa eu voltar aqui para esse slide da Aurora. Então, os filmes que estão em azul aí, Retribuição, Jurando Vingar, A Itaré da Praia e A Filha do Advogado, da Aurora, eles estão acessíveis, né? Produzidos pela Olinda Filmes, a gente tem o Reveses, aqui em azul, a gente tem trechos do Dança, Amor e Ventura, e a gente tem trechos de No Cenário da Vida, sendo que Dança, Amor e Ventura é da Liberdade Filmes e No Cenário da Vida também. É, pois agora a Janaína está falando aqui, né? Uma cidade que tinha Paris como exemplo. Pois é, só que nesse livro do professor Paulo Cunha, A Utopia Provinciana, né, que ele faz uma contextualização sociocultural do Recife naquele momento, né, ele chama atenção para o fato de que, e por isso que ele dá esse título de utopia, né, porque os filmes faziam uma projeção daquilo que eles gostariam que Recife fosse, né, quando na realidade Recife, enfim, passava por transformações estruturais, urbanísticas, né, mas em termos de desenvolvimento como sociedade, ela caminhava a passos curtos, né? A Ana está lembrando aqui, né, que o exemplo urbanístico foi de Paris. Pois é, mas ideias levam mais tempo para serem implantadas, quer dizer, ideias não, né? Vamos dizer, revoluções sociais levam mais tempo para serem implantadas do que reformas de infraestrutura urbana, né? Então, e assim, a, todos esses enredos que eu, enfim, falei para vocês, acaba reforçando um tanto de como era o entendimento daquele grupo, que era um grupo pequeno, não era mais que 40 pessoas fazendo todos esses filmes no Recife. O entendimento é, de, de, de complexidade social nessas pessoas, e eram pessoas simples, que faziam os filmes do Ciclo do Recife, os filmes de enredo do Ciclo do Recife, era um entendimento totalmente vinculado à ideia de ação relacionada a conflito amoroso ou então conflito familiar, né? Não havia muita margem para algo fora disso, né? no que, no que eles construíam para contar as histórias que contavam. A gente tem o Aitaré da Praia, provincianos, é uma boa palavra, Ana Amélia. A gente tinha o Aitaré da Praia, que dava uma perspectiva mais próxima, né, de uma figura
digamos, popular, um pescador pernambucano, mas ainda assim ele ganha, ele ascende quando ele vira um burguês no Recife, ele vai para o Recife no final das contas, e lá fica, né? E a gente tem a história de uma alma que é um filme religioso, porque teve recursos da igreja também. Então, assim, é um ponto fora da curva por contextos muito específicos de interesse de quem produzia esse filme, né? Então, a, a Lucila Bernadette, né, que fez a grande pesquisa em 1970 sobre os filmes de enredo do ciclo do Recife, não apenas sobre filmes de enredo, ela destaca que já no finalzinho aí do cinema silencioso em Pernambuco, né, ficava muito claro assim a, a aparência, a personalidade melodramática, né, extremamente romântica desses filmes, num tom absolutamente fora da realidade e destoando com aquilo que se queria, de como se queria apresentar o Recife para o mundo, assim. Mas é isso. Então, assim, eu não sei se vocês querem falar, porque eu quero começar o assunto de hoje propriamente, que é a chegada do cinema sonoro na cidade e o impacto disso. Bom, vamos adiante, então. Chiquinho falou aqui, vamos adiante. Gente, como referência para o que a gente conversa hoje, particularmente da pauta, né, da aula de hoje, né, eu usei esses trabalhos aqui, a dissertação de Luciana Corrêa de Araújo, né, a defesa, a dissertação com a qual ela defendeu o mestrado, em 1994, e é um chamado A Crônica de Recife no Cinema dos anos 50, e eu considero um trabalho de fôlego incrível, né, eu acho que é talvez pá a pá com o trabalho da Lucila Bernadette, né? Só que a Luciana Corrêa de Araújo, ela observa, ela está atenta, ela está interessada, né, exatamente em como a crônica se comportou muito especificamente ali no período dos anos 40 e 50, né, e logicamente ela vai a um período anterior também para contextualizar o que acontece no Recife nos anos 40 e 50. Essa é uma dissertação, inclusive, né, que tem uma apresentação de Jean-Claude Bernadette e tem um texto também do Celso Marconi. Não sei nem se o Celso lembra disso, mas enfim. Eu coloco um artigo do Rafael de Luna, que é uma figura incrível, né, que estuda o cinema silencioso na Universidade Federal Fluminense. É um artigo chamado A Conversão para o Cinema Sonoro no Brasil e seu Mercado Exibidor, na década de 30. Foi publicado nessa revista Significação. Eu vou compartilhar com vocês depois. O documentário que eu já tinha apresentado a vocês, do professor Alexandre Figueiredo, documentário em Pernambuco no século XX. Tem uma dissertação de mestrado da área de História e não de Comunicação, nem de Cinema, que é O Estado sob as Lentes, a Cinematografia em Pernambuco durante o Estado Novo, 1937 a 1945, do Arthur Gustavo Lira do Nascimento, que também vou compartilhar com vocês, e um trecho do livro, outro livro do professor Paulo Cunha, A Imagem e seus Labirintos, o Cinema Clandestino no Recife, de 1930 a 1964. Esse livro eu não tenho como compartilhar com vocês, eu tive acesso muito tempo a eles e fiz algumas anotações, mas é um livro importante. Bom, gente, vamos lá. Depois eu compartilho tudo isso com vocês lá no Google Classroom, tá bom? Bom, como eu tinha falado um pouco, a história das salas de cinema numa cidade, principalmente naquele período, até hoje, mas principalmente naquele período, elas não são protagonistas, né, mas são coadjuvantes muito importantes
no desenvolvimento ou no não desenvolvimento de um cinema localizado, de um cinema específico de uma região, né? E ali, nos anos 20, a gente tinha aquelas salas que eu apontei anteriormente, e a gente tinha esse espaço chamado... A gente tinha dois grandes cinemas. Um era o Teatro do Parque, que foi inaugurado como teatro em 1913, né? E em 1915 passou a funcionar também como uma sala de exibição de filmes. E em 1915 a gente, enfim, recebeu, né, o Teatro do Parque já funcionando também como uma sala de cinema. Para quem não é do Recife, ou para quem nunca veio aqui, é um espaço que merece ser conhecido, particularmente agora. Esse espaço existe no mesmo endereço, no mesmo número, na mesma rua. Ele ficou fechado por 10 anos, né? E aí essa é uma outra história, mas ele foi reaberto agora no final do ano passado, né? E passou por uma reforma minuciosa que resgatava a estrutura original da primeira reforma que ele sofreu em 1929. Né? E aí eu trago um pouco da história do Teatro do Parque aqui, né? E vocês vão entender o sentido posteriormente. Aqui eu digo, foi fundado em 1915, na Rua do Hospício, e passou a funcionar como cinema um mês depois da inauguração, já em 1915. É um espaço enorme, com mais de 900 lugares, e ela pertencia a esse comendador Bento Luiz de Aguiar. Só que, e aí começa a história do cinema sonoro em Pernambuco. Tá? Em 1929, esse espaço ele foi arrendado pelo Luiz Severino Ribeiro. Né? Talvez algumas pessoas mais jovens nem façam relação com a importância de Luiz Severino Ribeiro no que diz respeito ao circuito exibidor no Brasil. Mas o Luiz Severino Ribeiro começou, acho que em Salvador, a origem dele. A Camila pode me corrigir, mas Salvador não, Fortaleza, no Ceará, né? É, e ele era um empreendedor incrível, né? E ele percebeu que no Recife havia uma agitação, inclusive, maior do que em Fortaleza no que dizia respeito à exibição de filmes, como negócio, né? Então ele arrendou, ele já participava dos lucros do Cine Royal, com o Joaquim Matos, aquela figura que eu apresentei antes, né? E ele também tinha participação no Cine Moderno. Então, ele tinha um concorrente, que era o Teatro do Parque. O que é que ele fez? Ele arrendou o Teatro do Parque, em 1929, e promoveu uma reforma estrutural enorme, gigantesca. Né? E o plano dele, anunciando para a imprensa, é que esse seria o cinema mais luxuoso do país, em 1929. Né? A reforma durou durante quase todo o primeiro semestre de 1929, e no dia 29 de julho, a sala foi reaberta exibindo Ben-Hur, né, da Metro Goldwyn Mayer. Né? Havia uma expectativa muito grande para essa inauguração, e ela foi contemplada. Né? O cinema ficou realmente luxuoso, e quem for lá hoje pode experimentar um pouco desse bem-estar nessa sala de cinema maravilhosa. Bom, o que acontece? Foi um investimento extremamente audacioso do Luiz Severino Ribeiro. Por quê? A gente está em 1929, e nessa década, dois movimentos, na segunda metade dessa década, dois movimentos começam a acontecer. A população começa a se desinteressar pelo cinema, a frequência diminui nas salas de cinema, né, o impacto o impacto da novidade do cinema, ela já não tinha tanta força na segunda metade da década de 20, como tinha na década de 10 e no início da década de 20. A população no Recife diminuiu grandemente a presença nas salas de cinema, tanto que as salas começaram a fechar,
né? E já existia notícias de uma nova tecnologia, a partir de 1927, né, com o famoso filme com Al Johnson, o cantor de jazz da Warner, havia essa novidade tecnológica de um filme sonorizado, circulando já no exterior, né? E, logicamente, a mídia, as revistas especializadas panfleteavam isso, né? E jogavam uma expectativa muito grande sobre essa novidade. Então, esse movimento do Luiz Severino Ribeiro, ele não parou aí. Ele não investiu muito dinheiro, um dinheiro que ele só veio resgatar muitos anos depois, apenas para deixar o cinema confortável e luxuoso para passar filmes silenciosos. O Luiz Severino Ribeiro reabriu o parque em 29 de julho de 1929 e 6 meses depois ele estava aqui no Recife, ele veio ao Recife para anunciar que a sala ia ser equipada com a mais moderna tecnologia de exibição de filmes sonorizados que existia no mundo, né? A, a Luciana Correia de Araújo, né, ela aponta, né, que nos jornais da época, o Luiz Severino Ribeiro dizia que o parque ia ser fechado na última semana de fevereiro de 1930, né, e iria reabrir na primeira quinzena de março, na verdade só abriu na segunda quinzena de março de 1930, com esses aparelhos elétricos importados, né, importados dos Estados Unidos, da marca RCA. Né? Eram equipamentos que iriam projetar filmes sonorizados tanto pelo sistema Vitaphone como pelo sistema Movietone. Eu vou falar um pouco sobre isso, né? Então, aqui tem um trecho, ó, no dia da pesquisa da Luciana Correia de Araújo. Ela diz: no dia 9 de março, a imprensa noticia a chegada pelo navio Itarité, eu acho que é assim que fala, dos 40 volumes do aparelhamento de som para o parque, não mais da marca RCA, e sim Western, o mesmo dos melhores cinemas do Rio e de São Paulo, cinemas da Paramount, o Palácio, o Odeon, no Rio de Janeiro, né? Garante a nota de divulgação. Aqui do lado, eu coloquei já o anúncio no Diário de Pernambuco da inauguração do Cinema Sonoro no Recife, né? Ela aconteceu no dia 24 de março. E aí, não sei se vocês conseguem perceber uma distinção aqui. Ele diz aqui, ó, amanhã, a inauguração do Cinema Sonoro. Amanhã, dia 24 de março. E aqui no mesmo anúncio ele fala, dia 31, inauguração do Cinema Falado. Então, a ideia de cinema sonoro e de cinema falado eram distintas. Cinema sonoro eram filmes que tinham a sincronização entre o que se vê e o que se escuta, mas não necessariamente havia diálogos, né? E o cinema falado eram filmes como a gente concebe hoje, né? Eram filmes que o enredo era conduzido não apenas pela sequência de imagens, mas também pelo que os personagens falavam um para o outro e a plateia escutava, né? Nesse sentido, havia uma grande discussão na época em torno do fato, aliás, da possibilidade ou não do cinema falado vingar no Brasil, né? Porque esse era um cinema feito no estrangeiro e, grossamente, eram filmes norte-americanos que chegavam aqui e, logicamente, os diálogos eram em inglês. E a grande maioria da população brasileira, naquele momento, não entendia inglês. Então, é claro que o volume de informação, de diálogos, era menor, mas isso também era um entrave, digamos assim, para a popularidade dos filmes do cinema falado. Quer dizer, não em popularidade, porque eles se tornaram populares, mas era uma preocupação, né, com relação
a essa novidade, se ela iria, digamos, pegar ou não ia pegar. Acontece que tecnicamente isso foi rapidamente resolvido, né, com cartelas sendo inseridas, e depois, não muito depois, já no início dos anos 30, sendo inserido também, sendo impresso também na película, as legendas em português, como a gente também concebe hoje, né. Então isso foi rapidamente resolvido. É claro que foi rapidamente resolvido, porque significava muito dinheiro para esses investidores. Então, gente, quanto a essas duas tecnologias, né, e é impressionante que o Severino Ribeiro tenha investido tanto dinheiro para tê-las juntas funcionando, né, elas significavam o seguinte: o Vitafone era nada mais nada menos que um disco que o projetor era integrado a essa vitrola, né? E esse projetor ele era sincronizado com essa vitrola, né? Era uma peça só. Aí tem uma imagem, né, de uma pessoa colocando, aqui diz, a voz do Vitafone, um disco de 16 polegadas sendo alinhado com a sua marca de sincronicidade, né? Então, no Vitafone, quando o filme começava, o disco começava a rodar, e aí havia a sincronização do som com a imagem. Só que isso implicava num problema. Se o filme perdesse fotogramas, enfim, se danificasse por algum motivo uma parte do filme, ela não poderia ser colada, a parte estragada não poderia ser extraída e as duas partes saudáveis coladas, como era feito na época do cinema silencioso. Porque assim, com essa diferença de imagem, a sincronização ia para o espaço, né? O disco ia continuar rodando e a sincronização ia para o espaço. E aí, o que é que eles faziam? Eles colocavam fotogramas pretos para cobrir aquele espaço e a sincronização continuar acontecendo. Então, assim, não era interessante. E muito rapidamente, a indústria americana, olha aí, Bicudo mostrando um link que leva a um vídeo para demonstrar o funcionamento do Vitafone. Muito rapidamente, a indústria americana criou o Movietone, que é que eles chamavam de a imagem, o som fotografado, né? Aqui tem uma película, uma imagem, né, de uma película, e vocês podem ver aqui na lateral esquerda o que seria a imagem, né, enfim, o registro visual do som, do magnético, do som impresso nessa fita magnética. Então, enfim, imagem e o som numa mesma peça, né, não havia mais o problema da sincronicidade. E essa é uma tecnologia tão impressionante, funcionando em 1930, que, gente, ela funcionou até os anos 2000, quando o cinema digital começou a ser implantado nas salas comerciais. Então, é incrível, eu acho particularmente incrível que em 1930 o cinema funcionasse com uma tecnologia como essa, e no ano 2000 os cinemas funcionavam com uma tecnologia como essa. O cinema silencioso, ele tinha uma proporção aqui, ó, de 1 para 1,33, e com a inclusão dessa banda sonora aqui, essa proporção ficou 1 para 1,37. Por muitos anos, essa foi a proporção do fotograma no cinema. Tá? É só uma contextualização para vocês do quanto isso era transformador no cinema, enfim, no funcionamento das salas de cinema naquele momento, e como o cinema que era feito em Pernambuco não poderia de forma alguma acompanhar essa tecnologia. No cinema silencioso, tudo era
tudo era revelado aqui, tudo era copiado aqui, tudo era montado aqui, e toda essa novidade requeria enfim, equipamentos, ferramentas muito caros, né, que aquela população de 40 pessoas que fazia cinema no Recife não tinha condições de bancar. Então, bom, esse é um primeiro movimento da chegada dos filmes sonoros, um primeiro momento da chegada dos filmes sonoros no Recife. Eu quero falar aqui agora um pouco, trazer um pouco um contexto político. Mas antes, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer uma pergunta, um comentário? Eu já estou vendo que a gente está a meia hora de acabar a aula e eu devo entrar na próxima semana com o mesmo assunto ainda aqui. Mas vamos lá. Um pouco de contextualização social, né? A gente está em 1930, gente. É quando a República Velha está sendo encerrada, tem o governo Vargas chega, né? E a gente tem algumas posturas, alguns movimentos de Vargas, né, do governo Vargas, nessa década de 30, que ela beneficiou ou estimulou, né, a produção de cinema no Brasil. Né? Isso é interessante porque é um primeiro momento no país em que, enfim, uma instituição oficial, governamental, ela coloca o dedo aí na produção cinematográfica, no universo da produção cinematográfica do país. Então, em 32, né, a gente tem a Revolução de 30, Vargas assume, Celso Marconi nasce, e em 1932, Getúlio Vargas determina que toda sessão de cinema deve ser acompanhada por um curta-metragem brasileiro. Esse decreto, na verdade, ele entra em vigor em 1935, e aí vejam só, em 35, 258 curtas-metragens no Brasil, contra apenas 69 no ano anterior. Né? É claro que, enfim, eram curtas-metragens, eram filmes pequenos, né? Todos documentando pontos turísticos do país, mostrando as belezas naturais, urbanas, artesanato, curiosidades da região, como está escrito aí. Não havia nada tão elaborado, muito embora, é preciso deixar claro, todos esses documentos são peças riquíssimas, né, do ponto de vista da pesquisa, inclusive estética cinematográfica brasileira. Tá? Mas, um ano depois, o governo cria o Instituto Nacional de Cinema e Educação, né, e aí chama Humberto Mauro, que já é um gigante na cinematografia brasileira, em 1936, para cuidar do INCE, do INSE. Né? E o Humberto Mauro, ele faz centenas, junto com a equipe, ele faz centenas de filmes didáticos que têm o objetivo de alimentar escolas, né? Trazendo por esses filmes temas científicos, patrióticos, enfim, históricos, literários, né? Da cultura nacional, certo? Depois eu vou explicar, depois eu vou comentar a razão pela qual eu estou contextualizando esse momento aqui da década de 30. Né? Em 39, aí já no Estado Novo, é criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, né, fazendo o cinejornal brasileiro. E aí, essas são peças explícitas de propaganda, descaradas, assim, desavergonhadas do governo do Estado Novo, né, voltadas para as ações do Getúlio Vargas, né, e sempre enaltecendo as Forças Armadas, a educação, enfim, e as manifestações cívicas aí do país, tá? Então, gente, é nesse ambiente que a gente vai ver surgir no Recife a seguinte produtora de cinema, né, depois lá da Liberdade Filme e da Espia Filmes,
né, que foram as últimas ali do final dos anos 20 e entrada dos anos 30 no Recife. Entre esse finalzinho dos anos 20, né, início dos anos 30, até o final dos anos 30, quando surgiu a Meridional Filmes, né, a gente teve um espaço, um buraco de produção cinematográfica no estado, né? Exatamente por conta do impacto da chegada do cinema sonoro, que, como eu já falei, era algo muito caro, muito custoso, e ninguém tinha, pelo menos ninguém que se interessava por cinema no Recife tinha condições de bancar uma produção sonora na cidade. E era só as produções sonoras que os cinemas passaram a se interessar ali a partir de 32, 33 no Recife. Tá? Então vamos lá, a próxima produtora influente, importante na cidade é a Meridional Filmes, que ela só chega em 39. Né? Mas a Meridional Filmes, olha aí, o Sérgio reforçando as informações, né? E a gente vai chegar no Agamenon Magalhães, viu, Sérgio? Sobre o Vargas se apropriando do cinema como peça de propaganda, né? Eu não sei se o João tá por aí, de Salvador, mas a Meridional, João, né, ela era desse realizador chamado Rui Galvão, né? Ele surgiu em 1935, lá em Salvador, né? E os primeiros, e surgiu especificamente com a proposta de ganhar dinheiro a partir da necessidade que os estados, né, que os interventores, que os estados, a necessidade que os estados tinham de alimentar o projeto do Instituto Nacional de Cinema e Educação, criado pelo governo de Vargas. Né? Então, assim, da mesma forma que o Distrito Federal, o Rio de Janeiro, produzia suas obras cívicas lá e educativas para colocar nas escolas, os outros estados também podiam se afiliar a esse projeto. E aí o Rui Galvão, ele cria a Meridional Filmes, né? E, enfim, pelo interventor Landulfo Alves, da Bahia, ele começa a produzir os seus primeiros filmes a serviço, né, do governo. Só que, em 1939, né, tem algo muito interessante aqui com relação ao Recife, que é o seguinte: a Praça do Recife, né, e a capital, ela era muito atraente no que diz respeito a questões econômicas vinculadas à exibição de filmes. Né? Já havia um parque exibidor muito rico, né, e o Severino Ribeiro era um dos principais personagens nesse contexto. Né? E aí, o Rui Galvão, em 1939, ele vem ao Recife e, aqui, ó, abril de 1939, e ele projeta para o prefeito do Recife algumas das produções da Meridional Filmes feitas lá em Salvador. Né? E ele anuncia para o prefeito que ele quer fazer o mesmo no Recife. Né? Então, ele se estabelece aqui nesse mesmo ano e para o governo, isso é que é curioso, para o governo da Bahia, ele produz uma série chamada O Berço do Brasil, né, dentro lá do que interessava ao INCE, O Berço do Brasil. Para essa série, ele faz 2 filmes sobre a Bahia Moderna, 39, e a Bahia Pitoresca. A Bahia Moderna, enfim, apresenta a Salvador, o urbanismo de Salvador e as construções, e a Bahia Pitoresca mostra as belezas naturais, enfim, que é lançada em 1940. O detalhe é que esses 2 filmes, eles já são produzidos aqui no Recife, com a Meridional Filmes instalada na capital pernambucana. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, do símbolo da marca da Meridional Filmes, é
a imagem de abertura do Bahia Moderna. E vocês observam que o nome Recife já está aqui no lado esquerdo, na parte inferior desse fotograma aí, né? Bom, para criar a Meridional Filmes no Recife, o Rui Galvão ele se associou ao João Henrique Guimarães Paiva, que era o dono de uma camisaria muito famosa na cidade, chamada Camisaria Globo. E o João Paiva colocou o Newton Paiva, filho dele, para dirigir, junto com o Rui Galvão, a Meridional por aqui no Recife. Bom, como o primeiro trabalho da Meridional focando o Recife, a gente tem 30 filmes, 30 cinejornais patrocinados pela Folha da Manhã, um jornal da época, e esses cinejornais, que tiveram 30 edições, se chamaram Folha da Manhã na Tela, né? O Folha da Manhã era um jornal do filho do interventor Agamenon Magalhães. Então, o dinheiro era fácil, né? E a Meridional estava muito bem naquele momento e naquele ambiente, né? Já trabalhando com a Meridional ali na realização daqueles cinejornais, da Folha da Manhã na Tela, tinha um personagem fundamental nessa história, que se chama Firmo Neto. Eu vou falar um pouco dele daqui a pouco, né? Mas sobre as outras produções da Meridional aqui no Recife. Dois filmes de destaque nessa produção, e foi uma produção bastante extensa, gente, foram mais de 50 filmes, né? A gente tem dois trabalhos que eu quero destacar aqui. Um foi a Grande Exposição Nacional de Pernambuco, né, que foi filmado em outubro de 1940, né, e levou 3 meses para ser concluído. Foi lançado em fevereiro de 1941 no Arte Palácio, um cinema, o maior e mais luxuoso cinema de então da cidade, e ele depois ficou em cartaz no Moderno e no Parque. Eu coloco aqui, trata-se de outro registro e narrativa dos acontecimentos do Estado Novo em Pernambuco, sob a operação da Meridional. O que acontecia aqui? Essa grande exposição nacional de Pernambuco ela aconteceu na Praça 13 de Maio, né? Essa aqui é uma imagem do filme, e esses filmes estão na Cinemateca Brasileira. Para quem conhece a Praça 13 de Maio e está perdido aqui na imagem, uma referência é o domo aqui da Faculdade de Direito, aqui na parte superior, no canto direito aqui, ó. Então, para vocês se situarem no espaço. Então, foi uma grande, foi uma exposição com pavilhões de instituições públicas e empresas instalados ali na Praça 13 de Maio, né, apresentando futuras obras a serem realizadas na cidade, com maquetes, para as autoridades, enfim, fazerem propagandearem o seu trabalho, né, incluindo aí o interventor Agamenon Magalhães. Existia também um parque de diversões, e a Meridional registrou tudo isso e lançou em 1941. Um outro filme que também foi bastante bem produzido foi o 40 Horas de Vibração Cívica. Eu adoro esse título, né? Se tratava da visita do Getúlio Vargas ao Recife no final dos anos de 1940, né? E aí a Meridional registrou toda a movimentação do Getúlio Vargas aqui, ao lado do Agamenon Magalhães, durante essa passagem aqui, né? Tem fotos belíssimas, assim, inclusive feita por revistas estrangeiras, a visita do Vargas ao Recife em 1940, e a gente percebe que uma produção muito grande, né, do governo de Agamenon Magalhães, para receber o Vargas com honras, sabe, de grande chefe de Estado,
né? Por toda a cidade do Recife tem dezenas de cartazes, né, como esses, preparados pelo governo para ser exibido aí para a comitiva do Getúlio Vargas, e é disso que se trata o 40 horas de vibração cívica. Como eu disse, gente, a Meridional, ela produziu mais de 50 filmes, né? Esse quadro, que está pequeno aí, mas eu vou compartilhar com vocês, ele lista toda a produção da Meridional Filmes entre 1935 e 1945, né? Com as produções a partir de 1939 saindo, né, acontecendo aqui em Pernambuco. Aqui a gente tem, aqui a gente não tem os 30 cinejornais do, do Jornal da Manhã na tela. Na Folha da Manhã na tela, a gente tem aqui apenas um registro, né, das 30 edições, que foram feitas entre 1939 e 1940. Na dissertação do Arthur Gustavo Lira de Nascimento, né, ele fala, e eu acho isso aqui muito interessante, eu vou ler aqui para vocês. A Meridional permitiu a sobrevivência de um denominado cinema pernambucano, de um ponto de vista conceitual, considerando dois elementos importantes para essa adjetivação. Um, o geográfico, posto o lugar de realização desses materiais, que é a matriz de sua produtora, e dois, cultural, visto que muitos desses filmes traziam consigo elementos da cultura pernambucana associadas ao Estado Novo. Então, o papel da Meridional, né, na história do cinema pernambucano, ela é muito valiosa, ele é muito valioso, exatamente por essa, basicamente por funcionar como um registro histórico daquele contexto sociopolítico, né, cultural, né, mas também, gente, por trazer à luz do Recife um personagem chamado Firmo Neto, né? Firmo Neto, figura que o Celso Marconi conheceu. Bom, Firmo Neto nasceu na Amazônia. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu estou feito um desinvestado aqui falando, porque, enfim, por causa do tempo, né? Mas caso alguém queira fazer alguma pergunta, fica à vontade. Pode interromper. Bom, o Firmo Neto ele nasceu na Amazônia. Depois a família foi para o Acre. E em 1931, o Firmo Neto veio para o Ceará, foi para o Ceará. Ele foi estudar no colégio militar, mas ele tinha problema de saúde, ele tinha, acho que, uma arritmia, e ele não pôde seguir a carreira militar. É quando ele decide vir ao Recife, ele chega em 1937 para estudar medicina. O plano do Firmo Neto é estudar medicina. E ele vai fazer um curso chamado pré-médico no ginásio pernambucano, no famoso ginásio pernambucano. Bom, no ginásio pernambucano, né, o diretor, o Dr. Costa Pinto, né, ele conhece o João Paiva, que é o dono da camisaria famosa recifense e um dos sócios proprietários da Meridional no Recife, né. Em conversa com o João Paiva, o Dr. Costa Pinto, ele conta que, em 39, né, ele conta que está abrindo essa firma, essa fábrica de filmes, né, e que precisa de uma pessoa para trabalhar, cuidando, ajudando na produção e, eventualmente, fotografando. O Firmo Neto já era um sujeito muito entusiasmado e danado com fotografia desde a adolescência, né, e aí o Dr. Costa Pinto, professor lá do ginásio pernambucano, indica o Firmo Neto para trabalhar na Meridional Filmes com o Newton Paiva, né? E aí o Firmo Neto, ele conta que
no dia 31 de outubro de 1939, ele começou a trabalhar na Meridional Filmes, como está escrito aqui, né? Sendo o primeiro trabalho atender telefone e procurar aprender tudo sobre cinema, né? Já em 39, gente, e olha que ele entrou assim no finalzinho de outubro, já em 39, né, o Firmo Neto ele teve um primeiro trabalho técnico, né, que foi a filmagem da saída dos alunos do antigo Colégio Ateneu Pernambucano. Foi feita com uma câmera Ascania, no dia 15, praticamente 2 semanas depois dele chegar lá na produtora, no dia 15 de novembro de 1939. Ele pegou esse trabalho porque o cinegrafista Joaquim Pinto ele não chegou a tempo, e aí essa função caiu nas mãos do Firmo Neto. Bom, eu ia falar do O Coelho Sai, né, que é o primeiro, deixa eu dar um ajuste aqui, que é o primeiro filme de enredo sonoro do Recife, sonorizado do Recife, né? Mas como já são 8h53 e eu não vou maltratar vocês como fiz no encontro passado, passando 2 horas aqui, né? A gente interrompe, deixo esses 7 minutos, 6 minutos aqui para a gente conversar um pouco, e eu retomo na semana que vem a partir de O Coelho Sai. Tá certo, gente? O que é que vocês acham? Algum comentário, alguma curiosidade, alguma... Eu tenho um trecho, de uma entrevista que o Firmo Neto deu. Eu quero compartilhar isso aqui com vocês. Para o Celso Marconi, no Suplemento Cultural, era uma revista, um jornal publicado aqui pelo governo do estado no início dos anos 90, né, com o Celso Marconi sendo o editor dessa revista, uma revista excelente. Eu vou apresentar aqui um trecho desse texto escrito pelo Celso Marconi sobre a importância do Firmo Neto, tá? E aí a gente encerra. Obrigado, viu, Heitor, pelo elogio. Deixa eu apresentar aqui esse trecho do Celso. Não sei se o Celso lembra. Vamos lá, olha aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Vocês estão enxergando bem? É só esse parágrafo aqui que eu acho legal, para salientar a importância do Firmo Neto, feita numa matéria para o Suplemento Cultural em 1991, pelo Celso Marconi. Ele diz assim: Firmo Neto realmente não tem uma grande filmografia de ficção. O único longa-metragem que ele fez de ficção é Coelho Sai, em 1941, né, mas os registros falam em 1942. E que, um tanto por imprevidência, foi totalmente destruído. Mas sua participação no cinema documentário é enorme, né? O cinema-jornalismo. Basta dizer que, há alguns anos atrás, em 1988, Firmo Neto fez uma doação à Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, de nada menos que 98 latas contendo, segundo o boletim do próprio MAN, cada uma delas, em média, um filme de 10 minutos, o que significa nada menos do que mais de 11 horas de cinema, de documentários feitos. E, sem dúvida, todo esse material é apenas uma parte do que foi filmado por Firmo, pois muita coisa se perde naturalmente. Aí Celso segue falando da importância do Firmo para o movimento Super 8 aqui, nos anos 70, mas isso é um outro papo para uma próxima aula. E acho que aqui tem umas imagens, mas o scan que eu fiz não ficou muito bacana. Vou compartilhar com vocês essa reportagem aqui, essa matéria do Celso, tá, gente? Bom, é isso. Obrigado pela paciência. E vamos nos encontrar
quinta-feira que vem, reforçando que eu vou jogar muita coisa lá no Google Classroom, e aí vocês vão acumulando aí um material interessante, tá bom? Obrigado, gente. Boa noite para todos vocês, todas vocês. Legal. Vou encerrar a gravação aqui. Mas tem 2 minutos ainda. Obrigado, Danilo. Obrigado, Camila. Beijo, boa noite, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Sérgio. Forte abraço, cara.